Oi, gente, tudo bem? Então, vim aqui falar de um assunto que é um pouquinho diferente dos assuntos que eu tenho falado, né? Bom, essa semana eu abordei a raiva e vou continuar abordando a raiva no programa do sábado às 17 horas, que vai ser a raiva do ponto de vista ancestral. Mas eu queria falar de uma outra coisa também, que é uma experiência que tem sido recorrente na minha vida, principalmente para quem é terapeuta, para quem quer ser terapeuta, coach, e trabalhar com pessoas, que é o uso do enneagrama no atendimento um a um, ou no team coaching, no coaching de time, que é alguma coisa que eu faço muito, e do quanto o enneagrama ajuda a gente. Em primeiro lugar, o enneagrama ajuda muito na etapa que é uma etapa de diagnóstico. Então, várias vezes eu tenho grupos aqui, né, e eu conto muito da minha experiência em grupos. Eu sou coach há 12 anos, né, a primeira formação que eu fiz não tinha ainda aqui no Brasil, era só fora, eram coisas assim, bem distantes ainda da nossa realidade. Eu faço as contas da quantidade de horas que eu tenho e fico assustada com a quantidade de horas de atendimento. E isso dá, obviamente, uma bagagem muito grande. Até bem pouco tempo atrás, ano passado, 2017, eu trabalhava 90% do meu tempo em atendimento. E eu tinha parado um pouco com treinamento, aí o ano passado eu comecei a voltar um pouco mais para a parte de treinamento, que foi onde eu comecei minha carreira há 22 anos atrás. Então, tudo na vida são fases e a gente aceita essas fases. E aí, assim, ó, quando alguém te chama para fazer, olha, vem aqui falar com o executivo, a gente está chamando 3 coaches, 4 coaches para o executivo entrevistar. Quando tem, tipo, a gente chamou 6 pessoas para o executivo entrevistar, eu nem vou. Porque eu acho que fica um pouquinho parecido com um leilão, e tudo bem o executivo conhecer mais de um profissional, mas conhecer 6 não é nem produtivo, nem para a pessoa, nem para nós. E a gente precisa entender também o seguinte: o que essa empresa quer como cultura? Né? Chamando 6 coaches, enfim. Mas aí é muito legal porque o enneagrama, e eu já ganhei vários processos, conversando, por exemplo, com o vice-presidente ou com o diretor, falando do perfil da pessoa, e nitidamente é um perfil que pode muito bem ser um 8 ou ser um 3. E aí é muito legal porque a gente coloca algumas características da pegada, sem definir, obviamente, o tipo, mas a gente coloca algumas características para a pessoa e invariavelmente a pessoa fala assim: nossa, nunca ninguém falou com tanto acerto sobre esse candidato. Ele é assim mesmo. Porque a gente já se baseia em um ou dois tipos pelo que alguém está falando para gente, do RH, ou a business partner, ou o líder desse candidato a coachee. Então, a gente usando o enneagrama, entenda assim, ó, a gente pode usar o enneagrama de cara, sem falar, sem citar o nome enneagrama, porque muitas vezes você vai explicar, e aí entra naquela parte técnica, não, porque eu trabalho com uma ferramenta. Muitas vezes a pessoa pode dizer, puta, não sei o que é isso, nossa, meu cabelo tá espetado hoje. Você pode até perder. É uma venda, isto é uma venda, né? Não tem como não dizer que não seja. Eu gosto de vender e além de vender, eu acho que a gente vende o tempo todo. Então eu tenho que vender, obviamente, o meu nome em primeiro lugar, a minha experiência, né? Mas também tenho que mostrar o meu conhecimento. E você ir pelo caminho do enneagrama numa primeira conversa é muito legal. E aí, quando você vai falar direto com o coach, claro que você deixa ele falar, você faz algumas perguntas, mas o fato é que você sente um pouco da pegada dele. Você sente o instinto, em primeiro lugar, você sente, vai fazendo algumas perguntas já direcionando, e aí você pode falar um pouquinho, olha, pode ser que você seja assim, assim, e você vai levando para ele os conceitos do enneagrama sem falar. Invariavelmente, pessoal, olha, não foi uma nem duas, mais de meia dúzia de vezes eu ganhei o processo indo pelo caminho do enneagrama. E o que é muito legal, eu estou começando um projeto hoje com um time, e a gente vai usar basicamente o enneagrama, e claro que em projetos maiores a gente fala, eu tenho que dizer a ferramenta que eu uso, o instrumento que eu uso e tudo mais. As empresas hoje, elas estão muito mais responsivas do que reativas. E você dizer, olha,
hoje, né, o tipo de desenvolvimento que eu e Yara trabalho é um desenvolvimento no nível do ser. Não dá mais para ficar trabalhando só naquele nível de habilidade, de competência. Hoje a gente atua, todas as empresas, não só as empresas, mas nós como terapeutas, como coaches, a gente atua num aspecto muito maior, numa abrangência muito maior, que é atuar em termos planetários, que é atuar em nome do amor, que é atuar para melhorar esse mundo que a gente está vivendo. E aí levar um pouco desse discurso, levar um pouco desse speech para as empresas é muito legal. E falar, olha, né, a empresa está cumprindo o papel social dela quando ela desenvolve as pessoas. E não dá para separar, né? O ex-presidente do Santander falava muito isso, cara bem legal. Ele falava assim, não dá para separar, ó, essa metade é profissional, a gente vai olhar. Essa metade é pessoal, a gente não vai olhar. Não é assim que o ser humano funciona. Então entende-se e cada vez mais... E eu trabalhei 6 anos numa empresa de grande porte que começou, que foi muito pioneira, né? Uma empresa de cosméticos que foi muito pioneira nisso, de a gente desenvolver o coach ou o paciente no nível do ser. Mesmo que seja dentro do trabalho dele, ele vai melhorar as relações de forma geral, ele vai melhorar em termos de inteligência emocional, né? Eu tenho um workshop para empresas que se chama o Enneagrama e a inteligência emocional, que é muito legal e dá muito resultado. Por quê? Porque a pessoa vai olhar para ela de uma forma que é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de ferramenta ou instrumento. É por esse motivo que eu escolhi, e talvez, né, não sei, mas vai ser muito difícil mudar. Porque o Enneagrama, para mim, é um caminho de desenvolvimento dos mais completos. E onde as outras ferramentas de assessment param, elas param num lugar, porque não vai mais além. O Enneagrama vai além, porque ele fala das virtudes de cada tipo, e ele não só fala, como ele dá o caminho de desenvolvimento, que é o caminho das flechas. Então, o Enneagrama tem um diferencial, quer dizer o quê? E o que todo mundo diz, olha, você é assim, tua personalidade é assim, lá, 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 lá. Ele diz o como, que é desenvolvendo o caminho das flechas para chegar aonde? Para falar numa linguagem bem, né, mais corporativa, para chegar em que lugar? Para chegar naquela porção tua que é uma porção divina, que é a tua essência, que é o teu eu superior, que são as tuas virtudes e acima da virtude as ideias santas. Por onde a gente começa? Pelos instintos, tá? É importante dizer que isso existe uma hierarquia hoje até de desenvolvimento. Eu não consigo trabalhar o meu tipo no Enneagrama se eu não trabalhar os instintos em primeiro lugar, que são o imperativo biológico, que são os instintos comem a gente por uma perna, né? Tanto o dominante como o reprimido, e aí tem uma ordem. Dá para trabalhar os dois ao mesmo tempo, instintos e paixão? Dá, tá? Mas não dá para ficar só trabalhando hoje o tipo sem falar do instinto. Dito isto tudo, né? Use o Enneagrama. Quando você for chamado para fazer um processo, quando você for conversar com alguém, esteja atento, porque eu vejo muita gente que estuda o Enneagrama e na hora que tem que usar de forma prática, né, enfim, para prosperidade, para ganhar dinheiro, para ganhar clientes e tudo mais, não usa, tá? Eu quero dizer para vocês que eu vou montar um grupo de supervisão, de coaching com o Enneagrama, e vai ser um grupo virtual. Então, todo mundo que está começando a trabalhar agora, a atender agora em empresas, ou que quer, de uma vez, fazer uma migração de carreira, eu vou fazer um grupo. Eu já tinha esse grupo em 2019, 2017 eu tive um grupo como esse, mas aí por conta de agenda e tudo mais, eu acabei não fazendo de novo. Então eu vou abrir, mês que vem, em agosto, um grupo de supervisão de coaching com o Enneagrama. Quem quiser, manda mensagem para 11 99122 5140, que é o WhatsApp do Conexão Enneagrama. 11 99122 5140, para reservar o teu lugar para fazer supervisão comigo de coaching com o Enneagrama, tá bom? Eu tenho 22 anos de experiência no mundo corporativo, atendendo, dando treinamento com carreira, também RH, e eu acho que eu posso ajudar bastante. Quem quer entrar nesse mundo, quem quer continuar e quem quer ter mais sucesso e levar mais o Enneagrama para todas as pessoas e para todo mundo do planeta, tá bom? Me escreve, reserva teu lugar e eu vou explicar como vai ser. Beijo!